Avisa todo mundo que já começou, é o Balanço Geral que está no ar a partir de agora e o Alexandre Colim posicionado estrategicamente aqui na sede do DE Inter 4 para acompanhar a entrevista coletiva com o delegado Glaucio Stocco. Além dele, a gente vê outras autoridades da Polícia Civil no enquadramento. Colinzão, bem-vindo das férias. A barra está pesada para esses que foram presos nos desdobramentos da investigação do assassinato de Cláudia Lobo. Barra pesada, mas que eles aliviaram a vida em cima da grana da APAI. Quanto de dinheiro estão falando? Perto de 10 milhões? Bem-vindo. Bem-vindo das férias, Colinzão, bom trabalho. Valeu, Rodrigão. Valeu, Rodrigão. Uma ótima quarta-feira para você. Saudações para amigo, para amiga que nesse momento estão acompanhando o nosso Balanço Geral. Muito obrigado pelo desejo de boas-vindas aí, Rodrigo. A entrevista coletiva está acabando nesse momento. Valores atualizados, Rodrigo, 7 milhões de reais. É o valor que a polícia tem com base no relatório. A entrevista coletiva, como eu disse, acabou, foi finalizada nesse momento. A gente já vai, inclusive, pedir para o Dr. Glaucio Stocco para ele se levantar para a gente poder falar mais a respeito dessa situação, Rodrigo. Mas já dá para afirmar uma situação que é inegável. Não fosse o assassinato de Cláudia Lobo, da forma com que ele aconteceu, jamais se descobriria aquilo que foi descoberto, ou seja, a existência de uma quadrilha que atuava. A polícia trabalha com esse prazo de 5 anos. São 5 anos, portanto, a linha, o lapso temporal que é utilizado pela polícia nesse momento. E nesses 5 anos, a polícia tem esses 7 milhões de reais, 5 milhões de reais na conta, digamos assim, ou sob a responsabilidade dos desvios criminosos do Roberto Franceschetti Filho, outros 2 milhões nas contas da Cláudia Lobo. Dr. Glaucio Nascimento, a gente já havíamos combinado para que ele pudesse, assim que a coletiva terminasse, para que ele entrasse ao vivo conosco. Vamos começar falando de uma situação que acabou sendo central. Eu fiz uma afirmação ainda há pouco, gostaria que você confirmasse e detalhasse. A morte da Cláudia Lobo acabou culminando na descoberta de uma quadrilha atuando na APAI em Bauru. Foi isso? Uma coisa diretamente ligada à outra? Obrigado por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade, Colim, de explicar um pouco do nosso trabalho aí, né? Nesse caso tão emblemático aí, que envolve uma associação que presta um serviço tão importante para pessoas tão necessitadas, né? Não só os excepcionais, mas os familiares dos excepcionais, que muitas vezes dedicam a integralidade do seu dia a dia, da sua vida para essas pessoas, e a gente vê o que acontece quando o ser humano põe a ganância acima de tudo. E, de fato, houve essa tragédia aqui em Bauru, né? Conforme ficou demonstrado pela investigação do Dr. Cledson Nascimento, delegado titular da 3ª DH, que chegou à conclusão de que o autor do crime, do desaparecimento e consequente morte e ocultação de cadáver da Cláudia Lobo, então secretária da APAI, foi realmente o então presidente, o Roberto Franceschetti. E a partir dessa descoberta, apurou-se que a motivação do crime seria um desentendimento entre eles em razão de desvios que estariam ocorrendo na APAI. Isso foi evidenciado durante as investigações do desaparecimento e consequente homicídio. A questão do próprio Roberto trazer informações, a princípio, de que suspeitava-se de que Cláudia estaria sendo extorquida para retirar dinheiro da APAI e entregar para traficantes, que seria uma primeira versão dele, mas essa versão não se sustentou durante as investigações que nós fizemos, não aparece nada nesse sentido. Então, com essas informações e a suspeita, o Dr. Cledson solicita autorização judicial e compartilha a prova com o C-Code, né? Está dentro da estrutura aqui da DIG e do DE Inter 4, né? Da DEIC e do DE Inter 4. A partir do momento que a gente assume essa investigação, a gente vai analisar os dados de celulares apreendidos, de notebook, né? A gente vai solicitar apoio do COAF para ver as transações financeiras, quebra de sigilo bancário e fiscal, enfim, todas as ferramentas à disposição da polícia aí para se chegar ao esclarecimento da autoria. E essas investigações nos permitiram representar ao Poder Judiciário pela concessão de mandados de busca e apreensão e prisões temporárias, que foram cumpridos ontem, né? E nós, se você me permite, Colim... Claro, fica à vontade. Nós tivemos ontem 9 veículos apreendidos, que certamente vão garantir aí
possível ressarcimento. Foram 18 telefones celulares. Interessante que a maioria dos celulares do pessoal que trabalhava lá na PAI... Só iPhone 15. Só iPhone. Maioria iPhone. Que são celulares de valores consideráveis, muito altos, né? 12 notebooks apreendidos com bastante informações, além de outras mídias, né? HDs externos, pendrive, cartões de memória, enfim. Vamos ter muito trabalho ainda pela frente para poder analisar todos esses dados, que serão extraídos, obviamente com autorização judicial já previamente, né, decretada. Vai para o Instituto de Criminalística, que faz um trabalho fantástico com a gente aqui em Bauru, por meio de seus peritos, né, extraem os dados e a equipe do SECOND vai fazer essa análise justamente para aprofundar as investigações e confirmar, né, que essas pessoas estavam de fato envolvidas com esses desvios na PAI. O que chamou bastante atenção logo no começo da entrevista coletiva foram as palavras do Dr. Ricardo Martins, que é o diretor do departamento. Há uma tentativa da polícia, e nós entendemos que seja uma tentativa correta, de se separar. O caso Cláudia Lobo já não existe mais. Está lá na esfera judicial, já está na fase de instrução, as testemunhas vão começar a ser ouvidas, tanto que Roberto Franceschetti deve ser ouvido agora no mês de janeiro. Então a fase de instrução já começou e já saiu faz tempo do âmbito policial. O que fica aqui é exatamente a questão da investigação do SECOND, que dá para dizer que está frisando ou está focando na APAI sangrada. Sangraram a APAI, doutor? Com certeza. Infelizmente, tanto o Roberto quanto a Cláudia, contando com o apoio de funcionários, né, da APAI, eles desviaram valores milionários da APAI de Bauru, que certamente fez muita falta para quem precisa. Vamos falar desses mecanismos que eles utilizavam. O senhor citou 3, eu até tomei o cuidado de anotar aqui. Eles tinham os desvios diretos. O que seriam os desvios diretos? É a simples transferência da conta de dinheiro da conta da APAI para a conta pessoal de cada um deles. Do Roberto e da Cláudia. Isso. E a justificativa é um nome que eles determinaram para maquiar a saída do dinheiro na contabilidade, que é adiantamento a fornecedor. Então, toda retirada que era feita diretamente, eles lançavam lá na contabilidade como adiantamento a fornecedor. Então, esse dinheiro ia parar nas contas deles. Ia diretamente para a conta dos investigados. Roberto e Cláudia seriam os líderes, isso já é incontestável. Sim, a investigação nos aponta que os dois que articulavam todo esse esquema criminoso de desvio de verba da PAI. O senhor falou também superfaturamento de salários, e rachadinha. Como é que é essa situação? Exatamente, é o emprego de parentes, né, que recebiam salários... O pai tinha virado cabide? Aparentemente cabide, mas também no caso do Pércio, por exemplo, ele tinha um contrato formal com a PAI de prestação de serviço, mas o valor que era pago era incompatível com o serviço que ele prestava. E a PAI não tinha um controle preciso disso aí, porque justamente ficava nas mãos do presidente e da então secretária. E as informações que nós obtivemos que qualquer um que tentasse interferir nessa sistemática, nessa gestão fraudulenta, era advertido, sofria represália, enfim. E aí esse dinheiro, a Cláudia, daí a figura da rachadinha. A Cláudia, quando o salário do Pércio, que é o ex-marido dela, pai da Letícia, quando o salário dele sobe, ela ficava com uma parte? Sim. A gente tem informações que ele recebia em média R$8.000 de salário e R$4.000 ficavam para ela. Você tem uma última situação que foi mencionada, simulação de negócios, ou seja, notas fiscais frias. Tem até uma de R$120.000 que o próprio Dilomar Batista, que ele só responde no primeiro inquérito, que é o inquérito da Delegacia de Homicídios, presidido pelo Clédson Nascimento, mas o Dilomar fala da existência, então, dessa nota fiscal, R$120.000 de produtos de limpeza que não teriam sido entregues. Isso já ficou caracterizado, essa simulação de negócios? Sim. Inclusive confirmado oficialmente pela PAI, a partir do momento que ele traz essa informação e apresenta a cópia da nota fiscal, nós oficiamos a PAI, ela confirma que houve o procedimento para aquisição desses produtos, apresenta a nota fiscal, mas informa que esses produtos não chegaram na associação. É possível, não sei se você pode responder essa pergunta, mas o Dilomar então teria sido colocado nesse setor de almoxarifado de maneira estratégica. Essa é uma possibilidade. Não sei se você poderia responder a essa indagação, mas faz um certo sentido.
Sim, faria todo sentido e isso foi apurado desde o início. Tanto que o Dilomar foi uma das primeiras pessoas a serem ouvidas no Secode, justamente porque ele trabalhava como frentista, sem desmerecer a função, mas foi convidado para o Roberto assumir uma função de chefia no setor de compras da PAI, que é um setor muito importante. A PAI movimenta, recebe em torno de 20 milhões por ano aí, então é uma responsabilidade muito grande. E, de acordo com as investigações, o único critério utilizado para empregar o Dilomar lá foi a amizade com o Roberto. E as investigações nos permitiram também concluir que ele usava desse artifício de empregar pessoas do seu convívio, da sua amizade, exatamente, sem se preocupar muito com a questão técnica e profissional das pessoas que ele estava empregando, até mesmo para deixá-las em pontos estratégicos e manter esse esquema funcionando sem interferências. Tenho algumas perguntas que são chave, eu pediria para a gente tentar acelerar até em decorrência do tempo. Vamos falar da lavagem de dinheiro. Já se sabe de onde os desvios ou de onde o dinheiro criminoso vinha. No que ele era empregado, ou de que maneira eles tornavam esse dinheiro lícito, já há um mapeamento em relação a essa situação? Existia um sofisticado esquema ou não? Ou era tudo feito de maneira amadora, contando com a questão da impunidade? Pelo que a gente observa das investigações, a gente pode concluir que eles empregavam os valores auferidos em benefício próprio. Viviam bem, às custas da PAI. Aquisição de imóveis, veículos, joias, assim eles esquentavam dinheiro. Celulares de última geração, a maioria lá recebia iPhones, inclusive alguns presentes do próprio presidente, conforme identificado na investigação, e assim eles usufruíam do dinheiro desviado. Para a gente fechar, agora as investigações elas continuam e vão apontar mais algumas situações. É possível que outros empresários, enfim, tem até a questão de um carro, e aí eu preciso que o amigo detalhe essa situação, tem a questão de um carro que foi doado aparentemente por um médico, mas quem pagou por esse carro, que depois foi sorteado no show de prêmios, foi a própria APAI. Ou seja, outras tantas situações iguais a essa ainda devem ser investigadas, doutor? Sim, o objetivo das medidas cautelares que foram cumpridas ontem, que é a busca e apreensão de evidências, e as prisões temporárias, elas têm justamente esse aspecto de auxiliar na investigação. São medidas necessárias e importantes para isso. Então, a ideia é aprofundar na investigação e há sim a possibilidade de identificarmos outras empresas que poderiam estar envolvidas nesse esquema com a PAI, tanto na emissão de notas frias, ou superfaturadas, ou mesmo sem a prestação de serviço. E essa questão do sorteio de prêmios é uma outra situação que envolvia também a PAI, o que gera suspeita, a princípio, é um funcionário da própria PAI receber como prêmio, ter sido sorteado e recebido um veículo, e a questão também da doação do veículo, que por lei é proibida a PAI adquirir os prêmios que ela sorteia. Teriam que ser doados. Teriam que ser doados por terceiros, mas para viabilizar, segundo o que foi apurado, o show de prêmios, a própria PAI comprava, mas a nota fiscal era emitida de forma, podemos dizer, fraudulenta, porque existe aí uma falsidade ideológica, E a gente identificou que um dos últimos veículos aí sorteados foi adquirido pelo médico que trabalhava na PAI, é parente do Roberto, e a nota fiscal saiu no nome dele, mas o dinheiro utilizado para o pagamento do prêmio foi da PAI. Teria atuado como laranja, então. Exatamente. Bom, para a gente finalizar mesmo definitivamente, doutor, evidentemente que alguns passos ainda precisam ser dados. Mas uma última pergunta final. A APAI tem 70% dos recursos, na casa dos 20 milhões por mês. 70% desses recursos são auditáveis, são verbas municipais, estaduais e federais. Outros 30%, eles são doações, enfim, o resultado dos shows de prêmios, etc. E até então se imaginava que Roberto e Cláudia, agora se sabe que eles encabeçavam esse esquema, movimentavam apenas o dinheiro desses 30%. Mas agora parece que não. Até porque a autonomia ou a movimentação, a responsabilidade de movimentar essas verbas públicas, essa responsabilidade é da PAI. Isso já ficou caracterizado? Sim, você falou em 20 milhões mês, na verdade são 20 milhões. 20 milhões ano, perdão. E a gente não consegue ainda
estimar o valor, né? A própria APAI informou algo em torno de 80% que eles receberiam de verbas de origem pública. A gente não consegue ainda calcular o total de verba desviada e a origem da verba, se é pública ou privada. Mas nós temos, por exemplo, essa nota de 120 mil, que era uma nota carimbada, como diz. É o dinheiro que foi utilizado para a aquisição dos produtos de limpeza que não chegaram na APAI, eles são de origem pública. É uma verba conseguida por um parlamentar que direcionou para uso na APAI e foi desviada em proveito dos indivíduos que estão sendo investigados. Uma coisa acaba chamando outra, te prometo que é a última mesmo. Em 2023, a Prefeitura de Bauru passava R$1 milhão por ano. No ano de 2023, aliás, antes de 2023, a Prefeitura passava algo em torno, a Prefeitura de Bauru passava algo em torno, como forma ou em forma de subvenção, na casa de R$1 milhão por ano. Em 2023, sobe para 6 milhões. Chamou a atenção? Isso, é uma informação que chamou bastante atenção, porque coincide com a assunção da presidência pelo Roberto. Vai ser investigado. Vai ser investigado, com certeza. Obrigado. Obrigado, acima de tudo, pela paciência em falar conosco ao vivo no Balanço Geral, ok? E parabéns pelo trabalho. Obrigado, a gente que agradece a oportunidade de estar divulgando nosso trabalho aí. Espero que, não diretamente, mas indiretamente, o serviço da Polícia Civil sirva, né, para que as pessoas possam cuidar um pouco mais daqueles órgãos, né, principalmente assistenciais, que às vezes ficam na mão de um ou outro, e essas pessoas acabam se sentindo donos daquilo ali e agem como se donos fossem, sem esquecendo-se, na verdade, de qual é a finalidade, né, daquela instituição, como é o caso da APAI. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Rodrigo, eu volto com você, mas não sei antes dizer que são detalhes estarrecedores, muitos deles continuam sendo investigados. A APAI sangrada acabou deixando esse rastro criminoso, feito por uma quadrilha, com funções, cada qual com sua função definida, dentro desse organograma. 9 pessoas, portanto, fazendo parte, atuando diretamente nessa ORCRIM. Os policiais, eles utilizam essa terminologia, e aí agora ficam as expectativas para esse possível novo alcance do inquérito policial, que é encabeçado pelo SECOUD. Muita coisa ainda deve ser apurada, a questão de empresários, a possibilidade da lavagem de dinheiro, enfim, mas fica atualizado aquele número de R$7 milhões num prazo de 5 anos. É algo, de fato, bastante chocante, né, Rodrigo?